Nabor Teles da Rocha Júnior nasceu em Tarauacá, no dia 7 de novembro de 1930. Foi seringalista, comerciante e um dos mais influentes políticos do estado por mais de 40 anos. Foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1962. Foi reeleito em 66 e em 1970. Em 1974, foi eleito pela primeira vez deputado federal, sendo reeleito em 78. Em 1982, já no PMDB, Nabor se elege governador do estado do Acre, num fato que passou para a história, porque foi pelo voto direto depois de 20 anos. Outro fato marcante na história de Nabor Júnior foi que em 1986, no último ano de seu mandato, ele abre mão do mandato para ser candidato ao Senado e dá posse a Yolanda Fleming, primeira mulher a governar um estado em todo o Brasil. É talvez a última grande liderança reconhecida da oposição no Acre. Com Nabor liderando o MDA, o Movimento Democrático Acreano, a oposição, o PMDB, venceu suas últimas eleições no estado e na capital, que foi em 2000 com Flaviano Melo, prefeito de Rio Branco. Depois Flaviano abriu mão para concorrer ao governo em 2001, sendo derrotado por Jorge Viana, que naquele momento vencia no seu segundo mandato, a sua segunda eleição ao governo do estado. Depois daquilo ali, nunca mais o PMDB venceu na capital e nem para o governo do estado. Sequer os partidos aliados naquela conjuntura do MDA. Nabor marcou sua vida pública por ter sido o governador que mais contratou funcionários públicos e que tinha o respeito até mesmo de seus adversários, por conta de sua conduta sempre muito republicana. Aposentado, afastado da vida pública, mora hoje em Brasília. Recentemente ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Mariano Maciel, lá em Brasília, por conta do falecimento do dono da TV Gazeta, o empresário Roberto Moura, seu amigo pessoal. E hoje ele está aqui conosco, veio ao Acre para um momento especial em Tarauacá, a inauguração de uma biblioteca, e coincidiu, olha como são as coisas da política, com o lançamento da pré-candidatura de Wagner Salles ao governo do estado. Wagner, que é um amigo pessoal de Nabor Júnior, ele que é do PMDB. Senador, muito boa noite, que prazer tê-lo aqui no nosso Gazeta Entrevista. Tudo bem? Cumprimentar e os ouvintes também da TV Gazeta. Senador, primeiro de tudo, né? Eu acho que quem está em casa ali assistindo, as pessoas que acompanham a política há muito tempo, os jovens que já ouviram muito falar do Nabor Júnior, aquele governador tão querido pelos mais antigos, como é que é a sua vida, a sua rotina lá em Brasília hoje? Hoje eu estou dedicando a minha vida mais à atividade familiar, né? Hoje eu tenho 6 filhos, 7 netos, uma bisneta, mais a minha mulher para cuidar, né? Além dos afazeres normais que eu desenvolvo lá em Brasília. Não tenho me envolvido em nenhuma atividade pública, nem em Brasília, nem aqui no Acre. Tenho apenas acompanhado através dos jornais daqui, da internet, de alguns amigos que me dão informações a respeito dos acontecimentos políticos ocorridos aqui no estado do Acre. E qual o motivo dessa sua vinda, além da ida a Tarauacá, para inaugurar essa biblioteca? Qual o motivo da sua vinda ao Acre? O motivo principal é que eu tinha um irmão chamado José Carlos, que era poeta, escritor, intelectual, que tinha uma biblioteca com 1000 e tantos livros que ele conseguiu comprar durante toda a vida dele. E ele morreu há 3 anos atrás, mas antes de morrer ele me chamou no apartamento dele e me pediu para que depois que ele morresse, mandasse esses livros da biblioteca dele para a escola Rosaura Mourão da Rocha, que é o nome da nossa mãe, que fica em Tarauacá, que foi construída durante o meu período de governador. Então, quando a estrada abriu, deu acesso aí, eu mandei os livros para Tarauacá, quase 2000 livros. Mandei com as estantes, mandei todo o acervo que tinha lá na biblioteca dele. Então, combinei com a diretora da escola para inaugurar essa biblioteca no próximo dia 20. De modo que amanhã eu vou para Cruzeiro do Sul
Eu vou fazer uma visita ao meu amigo, prefeito Wagner Salles, e na quinta-feira eu pego o avião para Tarauacá, um avião bimotor, e vou inaugurar a biblioteca na sexta-feira. Sexta-feira mesmo eu volto para Cruzeiro do Sul, sábado eu venho para Rio Branco, de Rio Branco sigo domingo para Brasília. E o motivo principal da minha vinda aqui não tem nenhuma conotação política. Foi mais Foi uma coincidência. Foi um assunto particular, né? Um pedido de um irmão que estava prestes a morrer, né? E que me pediu chorando até, que queria que aqueles livros, todo o investimento que ele fez durante a vida dele, na compra daquele livro, que eu mandasse para a escola de Tarauacá. Então é isso que eu vim fazer aqui no Acre. Qual foi a última vez que o senhor esteve aqui? Eu estive há uns 3 anos atrás, por ocasião da comemoração dos 30 anos do PMDB. Coincidiu, como eu falei ainda há pouco, da sua vinda ao Acre, coincidiu com o lançamento da pré-candidatura de Wagner Salles ao governo. Não tem nenhuma relação sua vinda com isso? Não. Eu tenho muito respeito pelo Wagner e tenho até as melhores informações do desempenho dele como prefeito de Cruzeiro do Sul. O Wagner está se revelando um grande administrador de Cruzeiro do Sul, talvez um dos melhores que Cruzeiro do Sul já teve. É o depoimento das pessoas que passam por lá. Então vou aproveitar essa oportunidade de ir a Cruzeiro do Sul para cumprimentar o Wagner, me solidarizar com ele por esse momento difícil que ele está passando, né? Com a ameaça de cassação de mandato, etc. No início do segundo mandato dele, onde ele está fazendo um trabalho importantíssimo lá em Cruzeiro do Sul, né? Construindo novos postos de saúde, delegacias, pavimentando ruas, ramais, etc. Então, eu quero tributar ao Wagner a minha homenagem pelo trabalho que ele está fazendo, mas não tem nenhuma relação com o lançamento da candidatura dele a governador. O senhor é considerado a última grande liderança respaldada, reconhecida da oposição no Acre. O senhor vem recebendo convites para liderar novamente a oposição acreana? Não teve nenhum convite nesse particular, até porque desde o momento em que eu perdi a eleição para o Senado, em 2002, eu manifestei o meu desejo às principais lideranças, tipo Flaviano Melo e aos outros companheiros do PMDB, que eu não pretendia mais me candidatar, né? Porque eu acho, Alain, que em política é como em qualquer outra atividade. Política exige renovação. O esporte exige renovação. Na medicina também precisa haver renovação. Na engenharia, todas as atividades humanas exigem renovação. Então, está esse processo de renovação. Eu entendi de que o povo, com a minha derrota em 2002, estava querendo renovar, né? Houve uma mudança muito grande do eleitorado, os jovens que se alistaram, novos eleitores a partir dos 15 anos, etc. Não conheciam mais o Nabor Júnior, conheciam os candidatos mais novos. De modo que seria uma temeridade da minha parte querer reiniciar, agora depois de 82 anos de idade, né, novamente a carreira política, né? Então eu estou mais ou menos compenetrado de que eu estou bem na minha situação atual, né? De chefe de família, de cuidar dos meus filhos, dos meus netos, da minha bisneta. O senhor tocou num ponto muito importante. O PT no Acre tem se renovado ao lançar nomes como... Começou com Jorge Viana, depois Angelim, Binho Marques, Marcos Alexandre, jovem prefeito da capital, um dos mais jovens prefeitos de capital do Brasil. Falta renovação ao PMDB, ao PSDB, aos partidos de oposição hoje no Acre? Você acha que essa renovação está faltando a esses partidos? De certo modo, sim. Eu acho que os partidos de oposição não só precisam se renovar, procurar novas lideranças, como também se unir em torno das principais lideranças que estão atuando atualmente na política do Acre. Porque se dividir muito, fica difícil de vencer o candidato do governo, que deve ser o próprio governador, Tião Viana. O governador Tião Viana deve concorrer à reeleição, como a imprensa tem divulgado, e ele não se furta de admitir essa hipótese. Então, para que a oposição, que está até avançando nas últimas eleições, demonstrou isso, as eleições mais acirradas. Na eleição Em 2008, na eleição de 2008, a oposição já teve um bom desempenho, né, com o Tião Bocalum.
Foi. O Tião Viana ganhou por pouco voto. 2010, Tião Viana. Foi em 2010, não, mas ele foi em 2008. 2012 houve nova eleição. Para prefeito. Não, para governador. 2012 foi prefeito. Ah, foi prefeito. Então, Exato. 2010 foi para governador. para governador. Então, na eleição... 2010 foi super acirrado. Foi super... Então, 2010, a oposição teve um crescimento substancial. Foi a candidatura do Tião Bocalhão, porque houve uma união em torno de todos os partidos de oposição, em torno de um candidato único. Então o senhor defende a unidade? Eu defendo a unidade. Então, o negócio de várias candidaturas pode perder. Para que tenha sucesso, eu apenas como observador, porque eu não vim com o objetivo de orientar ninguém, nem de dar palpite, nem de, digamos assim, interferir no processo. Eu apenas como observador. Eu estou achando que para viabilizar o sucesso de um candidato de oposição tem que haver união. Para que haja essa união é muito fácil. É muito fácil. Seria o seguinte que eu preconizo. Manda fazer pesquisa de opinião em todos os municípios do estado. Quem tiver melhor... 3 ou 4 vezes, para ver quem é que está melhor deles todos. É o candidato A, o B, o C, o D, que está melhor. Então, o que tiver melhor, os outros todos se aglutinam em torno daquele candidato. Apoiar aquele candidato. Então, talvez seja essa a estratégia de Wagner Salles, de Márcio Bittar, Petecão e Bocalhão, ou seja, eles vão lançar seus nomes agora como pré-candidatos porque isso é democrático. Mas lá na frente, depois que as pesquisas demonstrarem que os nomes mais fortes são A e B, eles devem se unir? O senhor acha que eles devem fazer isso? Eu não posso fazer uma avaliação dessa natureza porque eu não conversei com nenhum deles. Mas eu acho que o Flaviano tem defendido essa tese também. Da unidade. E o Flaviano é uma das lideranças mais lúcidas que nós temos aqui, da oposição. Ele já passou por vários reveses, já teve várias vitórias, mas também teve vários reveses. E, diante desse quadro, ele está pregando a unidade da oposição. É que eu acho que ele está correto. Né? E para isso tem que fazer pesquisa. Não é dizendo, eu estou melhor do que o fulano, eu estou melhor do que o ciclano, não. Tem que fazer pesquisa, ver quem é que o povo quer que seja o candidato. E em torno daquele nome, então, todos os outros se aglutinarem para viabilizar essa candidatura. E tem muitas possibilidades de composição. Por exemplo, tem o cargo de senador, tem 2 de suplente de senador, tem de vice-governador, tem de deputado federal, etc. Então pode fazer com os diversos partidos que compõem a oposição armar esse esquema, né? Essa engenharia. Essa engenharia política, né? Um será candidato a governador, outro a vice-governador, do outro partido, outro senador, outro a suplente, etc. Dá para fazer tudo isso, desde que haja boa vontade. E, sobretudo, Alain, humildade. A humildade. Em política precisa ter humildade. Tem uns aí que não são humildes não, viu, Pois é, senador? mas é por isso que às vezes não dá certo. É a falta de humildade. É acabar com essa pretensão de que sou melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Olha só. Em política, quem determina o rumo dos acontecimentos é o povo. É verdade. Não é o candidato, é o povo. Está entendendo? Então tem que ouvir o povo, primeiramente, para saber quem é que o povo quer, para poder lançar o candidato. Olha o que o senador está falando, é muito interessante, porque olha só o que diz o João Marcos Luz aqui. Senhor Nabor Júnior, te admiro. Permita-me uma reflexão. Eu separo a política do processo eleitoral, ou seja, a política é uma ciência e o processo eleitoral é matemática. Conheço todas as lideranças de oposição ao PT no Acre, com mandato e sem mandato. Posso garantir que tem homens e mulheres com condições de gerir o Estado e fazer boa política. Como a sua pergunta é muito longa, João Marcos, eu vou resumir aqui. Ele diz o seguinte no final. Percebo um clamor da população pedindo a união de todos os partidos em torno de uma candidatura única ao Senado e outra ao governo. É como se claramente as pessoas que querem mudança dissessem: oposição, teu inimigo é o PT e é muito grande para combatê-los em várias frentes. Mas se vocês se unirem, venceremos? É a pergunta do João Marcos. Mas eu vou deixar para o senhor comentar esse post aqui do João Marcos. Logo após o intervalo a gente volta nesse bate-papo com Nabor Júnior, ex-governador e senador do Acre, aqui no Gazeta Entrevista. Até já.